Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, tudo bem? Estamos aí no dia 28 de janeiro, 5h30 da tarde, para mais um dia de maratona sobre saúde mental. Para quem vem acompanhando desde ontem, estamos recebendo psicólogas, terapeutas, psicanalistas, para falar sobre assuntos como depressão, ansiedade, autossabotagem, criança interior, perdão, burnout e uma variedade de assuntos e profissionais para que vocês possam conhecer, tá bom? Melhorou? Tá com som agora? Cadê a menina? Agora tá com som, né? Deixa eu mandar mensagem aqui pra Milena, que eu não sei se é a primeira vez. E ela pode estar perdida.
Ai, será que eu falei? Falei e tava sem som. Ai, gente, essas coisas, olha, eu vou te dizer. Falei, tava sem som. Aí, muito bem, Milena. Olá, Ah, que coisa boa, agora apareceu. Tudo bem, comida? Bem-vinda. muito obrigada, Monique. Tudo bem? É a primeira vez aqui fazendo live? Com você? Não, no geral, fazendo live no Instagram é a primeira vez? Não, Mas já tá cascuda, então. já. Já tô Aí já é meu caminho andado, né, gente? Aí eu já gosto. aqui, né? Ainda dá um friozinho na barriga, mas facilita. Normal. É, Querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela sua, o seu desejo e a sua vontade de participar das antologias, material produzido belíssimo. Então, assim, estou muito feliz e agora de poder te conhecer, finalmente, né? Mesmo que virtual, a gente se conhecer. Obrigada por tudo, tá? eu que agradeço, né? Foi uma grande honra participar da antologia. Você teve todo o suporte ali necessário. E depois da antologia escrita, eu lá, né, preocupada com algumas coisas, você deu todo o suporte. Muito obrigada, foi muito bom. Muito bem. Você já tem livro escrito ou Não, essa é a sua primeira viagem é, como coautora? é a minha primeira. É. Gente, ela está em 3 antologias, tá? Ela começou a primeira, se animou. Ela vem em machismo também, né? São duas, no caso. Tem 2, Isso, machismo e autossabotagem. isso, machismo e autossabotagem. Autossabotagem chegou para você? Como assim? O livro físico já chegou para você? Não, Não. ainda Para mim já chegou. não. Eu fico imaginando quando chegar aqui, gente, a felicidade que não vai ser. Quando Sim, você pegar seu livro. sim, eu estou ansiosa por esse momento. E para poder compartilhar esse momento também. Ô, gente, o livro ele já está disponível tanto na Wiclap quanto no site da Amazon. É porque a gráfica ainda tem que produzir e mandar para a gente. Mas vocês podem adquirir, podem acessar, que ele já está disponível nessas duas plataformas, tá? Quem gosta do e-book, está lá disponível. Quem gosta do físico, também está lá disponível. Agora, ô, Milena, você é de onde do Brasil? Na verdade, eu sou de, mas eu moro atualmente em Salvador. Você é de Recife, mora em Salvador. Conhece o Rio? Rio de Conheço. Janeiro. No Rio, eu morei quase 10 anos no Rio. Morou quase 10 anos. Ah, tem uma alma carioca ali, não tem, gente? Tem. A minha filha mais velha nasceu no Rio. Hum. Você sabe que esse ano tem Bienal aqui, né? Você É? pretende ir? Não sei. Não sei, tem que ver a questão de muita coisa também acontecer. Quem sabe? Bom, se você conseguir vir, mande mensagem para a gente poder finalmente se conhecer pessoalmente. Eu Para eu poder te dar um abraço, tá? tá bom, eu aviso sim. Maravilha. Agora eu tô vendo aqui, Milena, que você é neuropsicóloga e você fez pós-graduação em neurociência. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, pra gente te conhecer. Então, eu sou psicóloga, psicóloga clínica. Eu iniciei minha atuação atendendo online em adultos e adolescentes e depois eu fui enveredando ali pelo universo infantil. Ainda atendo adultos e adolescentes, mas o meu principal público hoje é o público infanto-juvenil. Eu atendo crianças em torno do espectro autista
de outros transtornos também, né, do neurodesenvolvimento, mas o meu maior público hoje são crianças autistas. Eu sou neuropsicóloga, eu sou especialista em ABA, estou fazendo a especialização em ciência do desenvolvimento humano. Também ministro cursos, palestras voltadas e tal. Que coisa, né? Como a gente pode trabalhar com crianças com autismo é uma coisa extraordinária. É muito, é um dom, assim, gente, porque criança com autismo, a gente tem até uma ontologia aqui das mães atípicas, e a antologia trouxe cada relato, cada coisa que a gente não imagina. E aí, quando você encontra uma pessoa que trabalha com crianças, você fala, meu Deus, tem que bater palma, porque é uma missão e é um dom, né? Sim. Tem que gostar do que faz. Tem que gostar do que faz. Eu acho que, assim, para você trabalhar com outro, quando você vai lidar com outro ser humano, você tem que ter empatia, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Mas a gente tem que ter um cuidado muito especial quando a gente vai falar com criança. Quando a gente vai trabalhar com criança, o nosso cuidado ele tem que ser explicado. Amar o que faz, está acima, sabe, da inclusive interesses financeiros. Tem que estar assim, inclusive, lógico que todo mundo quer ter, todo mundo quer ser bem remunerado, eu também quero, não sou diferente de ninguém, tá tudo certo. Mas a gente precisa enxergar o outro como o outro é, né? Acolher, abraçar, tratar com respeito, tratar com carinho, porque isso é algo que tem se perdido na nossa sociedade. O que a gente mais vê são profissionais, né? E pior, na verdade, que profissionais, você vai e ele olha na tua cara, né? Já aconteceu comigo, com um monte de gente, das pessoas você chegar em uma consulta, simplesmente às vezes está ali, simplesmente pelo que eu falei, acaba colocando muitas vezes só inteira, só questão financeira. Quando tudo se torna dinheiro, o amor, um pouquinho de existir, a gente começa a falhar na nossa prática enquanto ser humano. Exatamente. E ela tocou num ponto bom, né? Trabalhar com posição, principalmente com crianças com autismo, requer um equilíbrio emocional muito grande, porque ela trabalha de várias maneiras. É a inclusão dessa criança. Atrás dessa criança vem uma família que às vezes está desestruturada emocionalmente, dentro da própria família, o pai foi embora, a mãe não aceita. Existe tanta coisa quando se trabalha com uma criança autista que a empatia, a paciência e o amor, eles têm que estar em primeiro lugar. Se for por causa de dinheiro, não vai dar certo. Sim. Mas é óbvio, trabalhar e ser bem remunerada, aí sim, é um outro tópico. Mas se julgar só o dinheiro, as coisas desandam. E aí o objetivo se perde. Verdade? Exatamente. É isso. Você, inclusive, menina, colocou aqui no seu texto sobre autossabotagem crenças limitantes enraizadas na infância como parte do processo de autossabotagem. O que você quer dizer com isso? Então, a nossa mente começa a ser construída ainda na infância, né? Algumas pessoas acreditam que enxergo dessa forma, dessa palavrinha aqui para mim lá no trabalho, mas não é necessariamente alguém aqui e que minha autoestima começou a ser afetada. Normalmente a autoestima ela começa a ser trabalhada lá. Então, se lá na minha infância eu já cresci num ambiente complicado, onde faltou afeto, porque às vezes a gente pensa assim também. Ah, mas a questão da autoestima
eu falo sobre esses pontos também, né? Sobre as palavras que a gente ouve, que são lançadas contra a gente, lançadas, e aí a gente vai pegando essas palavras como se fossem verdade. Só que muitas pessoas desconsideram que uma criança que foi rejeitada, abandonada, por exemplo, esse abandono não quer dizer um abandono físico. Às vezes o pai ou a mãe, eles continuam presentes ali no ambiente domiciliar, mas existe o abandono afetivo. É uma criança que não tem acolhida, que não tem carinho, nas necessidades básicas, sabe? Tem o seu alimento, cuidado de saúde, mas ela não se sente amada naquele ambiente familiar. Nessa fase que as nossas crenças começam a ser formadas. Então, se eu me sinto negligenciado, abandonado, e se para piorar essas situações eu ainda ouço palavras negativas sobre mim, tem alguns pais que falam claramente, né? Para os filhos, por exemplo, que não queriam que eles tivessem nascido, que eles foram um erro, que não foram planejados, entende? E aí, isso já começa a criar uma coisinha, mas a criança não entende nada, a criança entende tudo. Tudo. E eu visto que é muito importante, a criança ela precisa ser estimulada desde o útero, porque alguns podem ter essa crença, né? De achar que não, pelo amor de Deus, da barriga, não tá vendo nada, não tá sentindo nada. Muita coisa. E leva para o mundo exterior. A primeira infância é a fase crucial, assim, para o desenvolvimento de novas conexões. Então, você imagine uma criança, tem até um estudo que fala sobre crianças adotadas, crianças que ficaram junto com as suas famílias de origem e crianças que permaneceram no orfanato, que existe uma diferença muito faixa etária, essas crianças mostraram a diferença do QI dessas crianças. E existia uma diferença considerável em crianças que foram adotadas antes dos 4 anos de idade, crianças que permaneceram no adulto e crianças criadas no ambiente familiar. Existia uma diferença. Imagina, se existe uma diferença no QI, no quociente de inteligência, imagina com questões emocionais. Nos aspectos, nas crenças, o quanto eu me percebo, eu me vejo diante do mundo, como é que eu enxergo. E aí, a tendência é realmente a gente colocar a sabotagem como parte do próprio de funcionamento de vida. Gente, que loucura quando a gente para pensar nessa comparação, né, dos QIs das crianças do orfanato e com as mães biológicas. Existe por trás todo um estímulo, existe por trás toda uma estrutura que uma criança dentro de um orfanato, de repente, não tenha. Às vezes é difícil encontrar na própria casa. Vocês imaginem dentro de um orfanato. Tirando o processo de abandono, assimilação da rejeição, falta de... tanta coisa se a gente parar para pensar. Sim. Né? E isso vai refletir lá na frente, quando ele se tornar um adulto e começar a ter que lidar com emoções que ele não conseguia resolver na infância por falta de acesso, por falta de estrutura. E aí a gente vê muitos casos de adultos complicados, né? Essas crenças limitantes que você acabou de falar agora, você acha que elas vão de fato influenciar o comportamento do adulto lá na frente, ou existe algum tipo de reparação? Existe terapia, né? Eu suspeita, mas é terapia. Só que quando, infelizmente, a gente ainda vive em uma sociedade e, por mais que já tenha avançado em aspectos de saúde mental, ainda é muito preconceituosa. Você ainda escuta algumas pessoas falarem: eu não vou para terapia porque eu sou adulta, eu não vou tomar remédio porque eu sou louco. Só que, assim, isso acaba trazendo prejuízo significativo para a vida dessas pessoas.
Entende? Porque na maioria mais tem resistência em fazer terapia, as pessoas que mais precisam. Então, se eu tenho questões lá da minha infância, que a gente não começou exatamente na infância, né? A gente pontua aqui a infância porque muita coisa começa lá. Muita coisa acontece lá. E muito do que acontece ali, a maioria nos leva a vida. Principalmente na primeira infância, como eu falo. Então, assim, se você não cuidar, isso vai ser levado pro resto da sua vida. E você vai acabar refletindo isso nos seus comportamentos e nos seus relacionamentos profissionais. Seja nos relacionamentos profissionais, às vezes a gente pensa, mas eu me formei, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz pós, não sei o que lá. Tudo bem, nessa área talvez você tenha conseguido até lidar de uma forma melhor, mas será que no meio do caminho você também não se auto-sabotou? Quantas vezes você pensou em desistir do seu curso? Quantas vezes você achou que não seria capaz? Quantas vezes você achou que estava perdendo tempo, que o investimento era inválido? E às vezes você consegue ali lidar com aquela situação, porque às vezes você conseguiu encontrar até uma forma de ressignificar algumas situações. Aí, beleza, na área profissional, você foi lá tentando, tá? Tentando o tempo todo provar para si mesmo que você não é aquilo que você ficou atrás. E às vezes isso também pode ser um processo de autossabotagem. Porque quando eu abro mão de ser a minha essência, de ser aquilo que eu sou, numa busca, numa tentativa de validar, eu preciso provar, eu preciso provar, eu estou me auto-sabotando. Assim, é um processo muito, muito delicado, as pessoas não identificar. Lógico, na criança, a nossa responsabilidade é dos pais. A adolescência também é responsabilidade dos pais. Tem muito que a gente faz. Mas chega uma determinada idade que a gente precisa começar a ficar atento aos sinais. Por exemplo, eu sempre estou em relacionamento de sinais. Eu sempre me permito estar com pessoas que às vezes não valorizam o suficiente. Só me procura quando precisa, sabe? Eu não termino nada, eu começo, eu paro no meio do caminho, eu tento fazer uma coisa, mas eu não consigo. Eu estou constantemente mudando de enxergar as coisas. Sim. Eu constantemente mudar algo em mim, porque eu não estou insatisfeita com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu sou diante das pessoas. Gente, ela falou um negócio que eu já ia até ler aqui para vocês. As pessoas que se sabotam, elas tendem a entrar e a permanecer em relacionamentos disfuncionais, sejam esses amorosos, sociais ou profissionais, perpetuando um padrão de funcionamento. Olha para o lado de vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar de cara com uma amiga ou uma prima que vive um ciclo vicioso de relacionamentos disfuncionais. Ai, amiga, tô apaixonada. Aí, na semana seguinte, mas ele não vai. Um mês depois, tô apaixonada de novo. E você fala assim, não, calma. Esse não era aquele que era o amor da sua vida. Ele não vale nada. Ele me maltrata. E ela não consegue sair desse ciclo. Porque ela só consegue companheiro com as mesmas características. É um padrão. Um padrão, exatamente. E algo que é muito importante ressaltar, Monique, é que quando finalmente, porque aparece, né? Uma pessoa que valoriza, que está disposta a oferecer o amor que aquela pessoa merece receber, normalmente ela rejeita. Ela pode até entrar nesse relacionamento, dizer, não, chega pra mim, agora acabou, agora é vida nova, sabe? Quero um homem que me valorize, que me ame e que me respeite. E aí, às vezes, ela permite entrar nesse relacionamento, torna esse relacionamento amoroso. Então, isso cabe em outras situações, como eu contextuei aí. Só que ela vai criar
situações dentro desse próprio relacionamento. Lógico que eu não estou generalizando, tá, gente? Para todas as exceções, né? Mas a gente está falando de um funcionamento disfuncional realmente. Ela vai criar situações para fazer esse relacionamento fracassar. Então, qualquer coisinha, às vezes, vai virar uma grande problemática. Porque como essa pessoa não tem amor próprio, ela não acredita que ela é merecedora de receber aquele amor, de receber aquele afeto. Ela vai acabar criando estratégias inconscientes, tá? Só para deixar bem claro que normalmente não são coisas que a pessoa planeja. Eu vou sabotar meu relacionamento aqui agora. Vou sabotar o cargo presidencial que eu recebi aqui agora. Não, não é. É muito inconsciente e vai acontecendo sem que a pessoa se dê conta. Só que aí, quando acontece, o que ela pensa? Tá vendo? Eu sabia. Que ideia desse cara de me promover. Eu sabia que esse homem não ia querer ficar comigo. Ia que ele ia me deixar. Entende? Então, isso continua se perpetuando. Se a pessoa não buscar um suporte terapêutico e se unir também, se manter em um ambiente saudável, que estimulem essa autoestima e que tentem trazê-la, né, de volta muitas vezes para uma realidade, ela vai se meter nisso aí e vai achar que tá tudo ok. Gente, existe uma linha muito tênue, né, dessa autossabotagem para a autoestima e para o autoconhecimento. Sim, andam muito juntinhos, né? Essa pouca aceitação, né, como você diz aqui, aceitam pouco, pois acham que merecem pouco, procrastinam frequentemente, desistem facilmente, acreditando ser bobagem se esforçar, já que a falha é inevitável. Cometem erros bobos que contribuem para sua convicção de incapacidade. Culpam-se sem compaixão ao menor sinal de desacerto. São perfeccionistas, negligenciam a saúde e o autocuidado, pois não aprenderam a se amar. Tendem a enxergar a vida com pessimismo, sempre esperando o pior. Como é que se vive sempre esperando o pior? É muito doido isso, né? Você não acreditar em você. Dói, né? Dói. Dói. Porque assim, essas pessoas, esses erros bobos, por exemplo, entram exatamente nesse ponto que eu falei, que eles vão criando algumas situações de forma inconsciente que faça com que suas crenças sejam reforçadas. Às vezes é uma coisinha simples que a pessoa domina, entende? Ela domina, ela consegue, ela sabe. Mas na cabeça dela, como ela já espera sempre o pior de tudo, né? Ela está acostumada a catastrofizar tudo. Ou seja, eu posso tentar e fazer, vai dar certo, alguma coisa no meio do caminho vai dar errado, entende? Esse lugar não é para mim, esse lugar não me pertence, eu não deveria estar aqui, alguém vai descobrir que eu sou uma fraude. Normalmente os autossabotadores, eles se enxergam totalmente como fraudes. Alguns conseguem fazer, chegar a determinados lugares, só que na cabeça deles é assim: eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu sou uma fraude. Gente, as pessoas pensam que eu sou super bem sucedida, porque eu sou super bem sucedida, mas no fundo eu não sou nada disso. Então, mesmo aqueles que conseguem chegar a alcançar, né, alguns lugares aí de sucesso, não conseguem valorizar, reconhecer que são merecedores desse lugar de sucesso, temem constantemente serem desmascarados. Tá? Eles temem ser desmascarados. Eles pensam que a qualquer pessoas vão descobrir que eles são uma fraude. Eles não são bons, como as pessoas acreditam que eles são.
Agora é interessante isso, porque se a gente olhar para um outro lado, a gente pode ver essa autossabotagem, tanto inconsciente quanto consciente, uma forma de proteção ou de defesa, talvez. Será possível isso? Sim, com certeza. Eu quero me proteger do fracasso, eu quero me proteger da rejeição, eu quero me proteger de errar, eu quero me proteger do julgamento, entendeu? Então, muitas pessoas, como é que elas se auto-botam por aí? Por exemplo, eu dei alguns exemplos aí, né, de questões de sabotagem. Vou dar um outro exemplo aqui. Elas podem negar, por exemplo, uma promoção no trabalho, entende? Por quê? Com mais destaque, mais responsabilidade, mais evidência isso. E aí eu corro muito risco de ser descoberta, de que as pessoas descubram que eu sou essa fraude, que eu enxergo aqui, entende? Então, eu estou muito mais suscetível a cometer erros, eu estou muito mais em evidência. Então, se eu estou mais em evidência, eu estou menos protegida. Tem pessoas que preferem viver no anonimato total, não porque não tem aptidão, por exemplo, para estar aqui fazendo o que eu e você estamos fazendo aqui agora. Tá aqui. Tem muita gente que vai se auto-sabotar e não vai participar dessa live. Sim. Entendeu? Tem muita gente que já se auto-sabota para não entregar texto. Exatamente. Muita gente que vai ter que apresentar um monte de coisa, de desculpa, e não vou fazer, e não deu para mim. Às vezes, ter o primeiro passo, né? Legal, não sei o que, vou lá. Só que depois, quando dando conta, vem aqui, ó, a crençazinha. Você não é capaz, você não pode, não vai ficar bom, não vai ficar legal, ninguém vai querer ver, não, vou te criticar. E aí, como é que eu vou fazer tudo? Eu não faço. É muito mais fácil eu botar minha máscarazinha, o capuzinho aqui, me esconder e tá livre de julgamento. Essas pessoas às vezes também esquecem que elas acabam abrindo mão de receber mensagens positivas, receber coisas boas na vida. Então, muita gente perde oportunidades incríveis na vida por causa da autossabotagem. Às vezes, então, foi chamado para fazer uma tarefa, foi contratado, inclusive, né, até para exercer a profissão num outro lugar, que está fora ali do conforto daquela pessoa. Eu não sou capaz, não vou. E com isso, acaba fazendo grandes coisas. Eu acho que viver correr riscos não é fácil, né? Sim. Não é fácil a gente abrir mão da autossabotagem. Não é. Eu falo por experiência própria, tá? Muito por experiência própria. Sim. Abrir mão da autossabotagem, mas é necessário e é possível. Pois é, isso que eu já ia até levantar aqui. A autossabotagem, né, se a gente vê, ela pode ser algo que a gente pode superar de forma rápida. Isso exige um processo mais longo. Como é que funciona, por exemplo, essa cura, né, entre aspas, do autossabotador? Quer dizer, ele se autossabota, ele vai viver a vida se autossabotando, ele não quer dar um basta nisso. Existe um tratamento além da terapia ou algo dentro da terapia que gira a chave nele e esse processo de cura, né, de ressignificação, de mudança acontece? Então, na psicologia, a gente trabalha muito com a subjetividade do sujeito. Ou seja, cada um é o que é. Então, a gente não pode generalizar todo um contexto, como eu falei, né? Varia muito de situação para situação. Eu não falaria em cura. Eu não usaria a palavra cura. Eu acho que, assim, dependendo do contexto familiar, social, que a pessoa for inserida, é muito difícil ela conseguir se libertar desses processinhos de autossabotagem. Mas é totalmente possível conviver com ele. E passar, entende? Olha, eu sei que eu tenho uma tendência a me auto-sabotar, mas eu já aprendi, por exemplo, a terapia, ou sei lá,
alguma outra circunstância, e isso foi uma crença que nasceu lá na infância, que eu ouvi, não, ou que, né, de situações que eu vivenciei, por exemplo, porque as pessoas também elas podem começar a se sabotar. O meu texto ele fala muito sobre essa questão da infância, mas a autossabotagem também ela pode começar a surgir após um trauma, né, digamos assim, após uma situação muito impactante. Então, a pessoa, ela simplesmente está em um lugar que às vezes era importante, a perda de relacionamento, que era considerado, né, era um bom relacionamento, um relacionamento de sucesso, e às vezes essa pessoa sai como se fosse ela a culpada pelo fim do relacionamento, ela pode adotar a partir daí um processo de autossabotagem nos próximos relacionamentos dela. Já que eu fui a culpada pelo fim desse relacionamento, eu fui demitida desse emprego, então porque talvez alguma coisa, né, foi, né, eu preciso ali ajustar. Enquanto a pessoa não entender que talvez ela não tenha sido a responsável, ou talvez não tenha sido a única responsável, e que ela faz parte do processo, faz parte do caminho, pode acabar repercutindo esse tipo de comportamento. Mas é sempre importante ressaltar que, assim, a autoestima ela é um processo fundamental nesse processo. Então, quando você cresce num ambiente, deixa eu só ressaltar o que eu não sei, gente. Às vezes a gente pensa assim, eu vou criar o meu filho e eu vou proteger muito, não sei o que lá, e eu vou fazer tudo por ele. E aí a gente pensa, estou construindo uma autoestima forte. Não, não está. Você está construindo uma pessoa com autoestima fraca, mas muitas vezes pode vir a se tornar uma pessoa soberba, por ter tudo muito fácil, por ter sido super protegido, tá? Não estou dizendo que é regra, mas normalmente pessoas que são super protegidas são inseguras. E pessoas inseguras se auto-sabotam. Porque se eu estou sendo protegido o tempo todo, isso passa para mim a mensagem que eu sou incapaz de tudo isso aqui. Olha o problemão aí. Olha como isso afeta, inclusive, na fase adulta. Quantos adultos inseguros que se sabotam. Muito. Reflexo de quem é da criação. Você é fruto do meio, né? Então, é uma loucura isso. Você falou dessa autoestima e tem um trecho no teu texto que é o seguinte: a compreensão de quem se é torna-se fundamental na reconstrução do eu. Ou seja, o autoconhecimento é indispensável para, inclusive, vocês encararem a autossabotagem. Vou me autossabotar. Na hora que pensou que não é capaz, que não é bom o suficiente, o autoconhecimento vai mostrar que o caminho não é esse. E aí você consegue equilibrar suas emoções e ver a situação por um outro jeito. É isso que a terapia mostra. É esse processo dentro da terapia que vai fazer a chave mudar dentro de vocês. E as mudanças vão acontecendo. E aí a Milena fala, quando finalmente entendemos o que pertence a nós e o que pertence ao outro, fica mais fácil diferenciar o que somos e o que tentaram nos imputar como verdade sobre nós. Ou seja, sua autoestima é tão baixa que o que vale é o que o outro pensa sobre você. E você pega essa informação, veste ela, sem saber quem realmente você é, e quando vem a pergunta, quem é você? Você, além de não saber quem é, você usa aquela informação que tem de você para se definir. Olha que loucura. Pois é. E assim, eu falo muito da questão familiar, mas é muito importante também as pessoas entenderem que no contexto social, o contexto social, ele tem forte influência no nosso tipo. Desde que a criança ela nasce dentro de um ambiente funcional, né? Dentro de um lar adequado, ela se sente amada, elevada,
validadas, suas emoções são validadas. É muito importante ressaltar isso, a questão da invalidação das emoções também. Isso também contribui para que a gente vá se tornando pessoas inseguras, né? Você não pode chorar, que menina boba, chora por tudo, nananana, engole o choro. Mas o contexto social, ele acaba sendo muito. Então, eu posso, às vezes, ter um ambiente ok, familiar ok, só que lá na escola lá no bairro tem uma vizinha que isso, que aquilo, que não é proposital, tá? A gente vive num país muito diferente, né? As pessoas são muito diferentes. A gente não está dentro realmente de um padrão ali, como em alguns países que as pessoas são majoritariamente negras, loiras, de olhos aqui você encontra negro, loiro, baixo, alto, todos os tipos, de todas as formas a gente encontra. E às vezes a comparação ela pode começar a atrapalhar o nosso processo de construção do eu. De eu me enxergar como eu sou. Dentro da família pode acontecer a comparação entre irmãos. Entende? Acontece Primos. Com os primos, entre primos. Ah, mas porque sua prima é assim, tá. Ah, porque seu primo é e na própria sociedade, às vezes, a filha de fulaninho, ela é tão não sei o que lá, ela é tão bonitinha, mas uns cachinhos dourados dela, coisa mais linda. Enquanto eu tô aqui com os meus cachinhos, entendeu? Que são douradinhos. E ninguém tá falando dos meus cachinhos que não são dourados, só tá falando da coleguinha. E isso é tão sério, tão sério. Eu recebi uma paciente que foi atendida por mim. A menina tem 4 anos. Tinha 4 quando ela chegou para ser atendida. Qual era a demanda dela? Autoimagem. Ah, meu Deus do céu. Era uma menininha negra, de cabelo crespo, linda, linda. Só que não se via como tal. Estudava em uma escola onde a maioria eram meninas brancas, loiras, e ela começou a se comparar com essas meninas. E começou a enxergar, olha que loucura isso, para você ter noção de que se a gente não tratar as coisas, como isso vai reverberar lá atrás. Ela começou a enxergar as pessoas negras como vilãs. E o pai dela era negro. E ela começou a enxergar as pessoas negras como vilãs. Ela tinha boneca negra e boneca loura, mas ela não gostava da boneca negra de jeito nenhum. Dei traz essa boneca para terapia. Eu precisava observar como é que ela ia tratar. Ela toda cheia de amor para as bonecas loiras e não sei o que lá. E a tadinha da boneca negra deixada de lado. Não se percebia como bonita. Ela não gostava do cabelo dela. Foi um processo muito árduo e de muita parceria com a família também para reconstruir a autoestima dessa criança. Você pensa, uma menina de 4 anos. Eu não estou falando de uma adolescente de 14. Uma menina de 4 anos de autoimagem, porque já estava se comparando. É óbvio que ela ouviu coisas em algum lugar, né? Porque ninguém nada. Mas para você... Exato. Aí, imagine se essa menina não tem acesso ao acompanhamento, se os pais não tiverem esse discernimento de dizer não, ela precisa de ajuda terapêutica, levar ela para terapia. E como que isso ia afetar a vida dela? Entende? Sim. Porque ela ia crescer e a separação foi aumentar, principalmente quando chegasse na adolescência. Na adolescência, Hoje ela já se percebe de uma outra forma, ela entende que os negros não são vilões. Eu fui usando muito meu próprio cabelo. Acho que a Tia Mi é vilã? Olha, o cabelo da Tia Mi é cacheado, sei lá, é igual ao seu. A gente criou uma super heroína negra. E aí ela que colocou os poderes nessa super heroína. Você vai escolher os poderes que ela tem. E aí mas é um processo, tá? Muito lento e muito árduo. E tudo que envolve autoestima, realmente dependendo de onde veio, não sai de uma hora para outra, não adianta. E se você tem problemas de autoestima, não importa quantas pessoas vão chegar para você e vão dizer: nossa, Monique, você é linda, maravilhosa, inteligente. Você não acredita, você não vai levar isso em consideração. é verdade. Você vai falando para te agradar
desagradar, você vai desmerecer. Né? Só que sabe o que eu aprendi? Ninguém tem que falar nada para nos agradar, ninguém está sendo pago para isso. Entende? Então, se estão falando é porque realmente eles enxergam dessa forma. Exatamente. A Tarsila está falando aqui, a autossabotagem se manifesta de diversas formas sutis. Um exemplo é a procrastinação crônica, que impede o alcance de metas, mesmo com capacidade intelectual. Pois é, a procrastinação, ela não é uma besteira, ela tem que ser olhada com muita seriedade, porque assim como a autossabotagem, há uma raiz ali emocional que está desenvolvendo essa procrastinação, esse medo de rejeição. O que está acontecendo? Por que tanto se diz que você não é merecedora? Por que você não consegue ir adiante? Então, Ih, tá dando eco aí. Você mexeu em alguma coisa? Não mexi em nada. Não. Tá dando eco aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá normal pra mim. E é bem puxado, né? A procrastinação também é um assunto que, porque a gente não consegue identificar de imediato, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali. E quando a gente fala de era digital, essa tecnologia inteira que a gente está vivendo, a autossabotagem e a procrastinação, eles têm aumentado bastante, né, Milena? Eu tenho visto casos, inclusive, de adultos autossabotadores e procrastinadores através das redes sociais, em comentários, em vídeos. Você consegue identificar ali através do relato. E essa tecnologia toda, ela precisa ser usada com responsabilidade. Porque daqui a 10 anos, nem 10, vamos botar 5 anos, os consultórios estarão lotados. Sim, verdade. A tecnologia ela deveria vir, né, para ser auxiliar, mas infelizmente a gente tem, e querendo ou não, instrumentos como o Instagram, que é uma excelente ferramenta de divulgação, ao mesmo tempo também é uma ferramenta de comparação, né? Que coloca ali, porque ninguém posta o que tá ruim, né? Exceto as pessoas que gostam de na internet. Com exceção dessas pessoas, você só vê o lado bom das coisas, né? Você só vê a pessoa viajando, passeando, a família perfeita, o casamento perfeito, o corpo perfeito, né? Mentira. Profissional perfeito. Isso não existe, porque não existe perfeição, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus déficits, todo mundo tem falhas, alguns em maior proporção, outros em menor proporção, sim, mas não existe essa perfeição que é incentivada, na verdade, né? Essa perfeição incentivada, as pessoas a buscar. Você fez, foi hoje ou foi ontem que eu abri falando sobre as mulheres multifuncionais, né? E a gente é constantemente bombardeado multifuncional. O todo você tem que produzir, você tem que trabalhar. Cobrança geral, tanto para homem quanto para mulher. Mas é óbvio que a cobrança em cima da mulher, ela é 1000 vezes. Você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, ser atraente, você tem que ser uma excelente, você tem que ser inteligente, você tem que ir isso, estar impecáveis. Então, muita coisa, é muita coisa. E numa sociedade como essa, que me diz o tempo todo que eu não sou boa o suficiente, eu sou não basta, e que, tipo, e aí você chega aqui, não tá. Eles vão lá e jogam mais uma coisa, mais um desafio, mais uma meta para você ter que alcançar, para você finalmente ser considerada padrão. Isso é
exaustivo, isso é cansativo demais. Isso faz com que as pessoas abandonem as coisas, né? Isso que a Tarsila falou, essa que é minha sobrinha, de 13 anos, tá? Coisa mais linda, com essa eloquência nas palavras, daqui a pouco uma das antologias aí, Monique. Maravilha! Isso que a Tarsila falou é muito real. Quantas pessoas com capacidade, verdadeiramente capacitadas, e que param no meio do caminho, que estão dando espaço para pessoas que não são tão capacitadas, que não deveriam, às vezes, estar naquele lugar. A gente pode citar um exemplo muito claro, sim, que é mais geral, das músicas, dos cantores que têm surgido hoje em dia. Um monte de gente que não canta nada. Não canta nada. Não é preconceito, porque é desse ritmo. Aliás, eu tenho um dessa geração que não tem uma referência musical. Sim, e aí ganha uma dificuldade enorme, ganha um espaço enorme, enquanto pessoas verdadeiramente olham para aquilo ali e falam, cara, eu gosto, então, vou ficar aqui em casa tocando meu violão. E aí elas se auto-saboteiam, deixam, às vezes, até, né, de viver oportunidades que poderiam chegar. Porque constantemente a gente está vendo, além da questão da cobrança de você ser isso, ser aquilo, as injustiças que acontecem. Surreal, mas é verdade. É exatamente isso. E a gente abre a internet e a gente vê. Eu acompanho um rapaz que toca violão, a voz dele, tudo. Ele é talentosíssimo. As pessoas pedem, cadê a playlist? Cadê? Eu quero. Antes a gente chamava o CD, né? Sim. Hoje é playlist, cadê? Ele ainda não formei porque não sei acessar. E o cara faz do canal dele para mostrar um pouco do talento. E aí a gente se pergunta, gente, o que essa galera que está ganhando rios de dinheiro na internet, que não faz uma coisa útil, tem ibope pra caramba, não tá dando espaço para um talentoso como esse menino, que tá todo dia cantando Caetano, cantando músicas antigas no violão, e é um sucesso, mas não ganha dinheiro, não tem visibilidade. Isso acontece com tantos outros influencers que são bons e não tem espaço, porque perdem para influencer que só sabe fazer sensacionalismo e falar besteira. Sim. A gente não tem referência de mais nada. Sim, isso é um fato. Isso acontece constantemente. E a gente está trazendo aqui, mas isso acontece em ambientes públicos também. Né? Pessoas com grande potencial, com grande capacidade, mas que às vezes é por medo, elas têm dificuldade. É aquela pessoa que às vezes ela está, vamos supor, numa sala de aula, ela está disposta, mas ela não responde. Porque ela está com medo de ser julgada, está com medo de errar, mesmo sabendo, ela ainda está em dúvida. Mas e se não for exatamente? Porque nessa, e aí vamos supor que numa dessas perguntas você vai extras. Quantas pessoas perderam pontinhos extras aí na vida, né? Na vida, deixaram de ganhar pontos extras, enquanto outras pessoas começaram sem fazer nada. Que loucura! Muito bem. Hã? Sem sequer levantar as mãos, né? Pois é. Ou não tem outro caminho, gente. A gente tem que procurar ajuda. No primeiro sinal, temos que cuidar das nossas emoções para que a gente chegue aí uma velhice tranquila, ou pelo menos ressignificada. A autossabotagem é um sinal de que algo não está bem e a gente precisa procurar por ajuda. Lembrando que o @, da nossa coautora é @menina. Menina, cadê o teu arroba que estava aqui? Achei. Milena OPSI, tá?
Então, já corre lá, já segue a Milena. Ficou alguma dúvida? Manda um direct para ela. Conhece mais o trabalho dela, o perfil dela tá muito bacana, cheio de informações. @Milena OSI de PC, tá bom? Ela vai voltar aqui outras temporadas, porque ela tá em Machismo, que é uma outra antologia que está sendo produzida aqui no canal. E lembrando que o livro Autossabotagem já está à venda no canal do YouTube, no site da Amazon e no site da Wiclap. E essa live vocês vão poder assistir no canal do YouTube, aqui no @MoniqueMM18, no Spotify e outras mais 8 plataformas, tá? Milena, querida, só te agradecer por Obrigada. esse bate-papo, sua disponibilidade. Estou muito feliz de ter você nos projetos e eu só te desejo sucesso. Volte sempre que quiser, tá? Muito obrigada, Monique, por participar desse bate-papo também tão importante, sobre um tema tão importante, né? Muito obrigada. Muito. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Helena, um beijo, amor. Beijo, tchau.